Aleluia. Mateus 11, 28 nos diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Quando Jesus veio, talvez se eu falasse aqui 5 minutos e você conseguisse entender o que Jesus está falando, nós podíamos seguir para o próximo passo. Quando Jesus veio, ele encontrou uma nação ferida, uma nação machucada. Ele encontrou Israel vivendo sobre, primeiro, um jugo político, um fardo político. Roma trazia sobre Israel o seu fardo de um dominador. É verdade que Roma dominar Israel fazia parte de um propósito de Deus, porque a palavra diz que quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho Jesus. Fazia parte do propósito de Deus Roma dominar Israel. Fazia parte do propósito de Deus que Israel estivesse sob o domínio romano. Mas havia um outro fardo sobre Israel. Havia uma outra carga sobre os filhos de Israel. E a palavra diz que muitas vezes Jesus chorou por aquela nação. Então ele começa a fazer um convite. Ele olha para aquelas pessoas que estão sobrecarregadas. Na versão atualizada diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Sobrecarregado é alguém que está levando uma carga além do que pode suportar. Mas este é um dos textos mais mal interpretados da palavra de Deus. Porque todas as vezes que alguém vai falar sobre isso, diz que Jesus está se dirigindo aos ímpios. Diz que Jesus está se dirigindo aos perdidos. Diz que Jesus está olhando para aqueles que estão afastados, longe de Deus. Muito pelo contrário. Jesus está falando com o povo de Deus. Jesus está falando com pessoas que ansiavam buscar a Deus, mas que no caminho se depararam com a religião. Jesus estava falando com pessoas que queriam a Deus, que ansiavam por Deus, que tinham fome de Deus, mas que entendiam que o único caminho para se chegar a Deus era a religião. E até hoje as pessoas dizem: toda religião leva a Deus. Então essas pessoas que amavam a Deus, essas pessoas que eram apaixonadas por Deus, elas viviam sobre o jugo da religiosidade.
E quando Jesus fala isso, ele está nos mostrando, ele está nos falando que uma religião, ela pode tomar tanto a vida de uma pessoa, ela pode dominar tantos espaços do seu coração, na sua mente, na sua alma, no seu espírito, que essa pessoa, para satisfazer, para cumprir todos os ritos, todas as coisas que lhe são pedidas pela religião, ela vai começar a viver sobrecarregada. E a religião judaica também era assim. Quando Jesus veio, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, haviam acrescentado à lei mais de 600 mandamentos. Então era mais ou menos assim. Quando a pessoa acordava pela manhã, e antes de fazer qualquer coisa, ela tinha que parar, ela tinha que se situar, para saber que dia era, para saber o que ele iria fazer, porque haviam tantas regras a respeito de seu convívio familiar, regras a respeito do seu convívio com a sociedade, regras a respeito do seu convívio com o trabalho. Ele vivia, imagine você acordar pela manhã e ter que lembrar de 600 mandamentos e não quebrar nenhum. Então, quando Jesus veio, ele encontrou aquelas pessoas cansadas porque elas não podiam viver, elas não conseguiam viver uma vida natural, porque tudo havia em cada etapa da sua vida, em cada momento da sua vida, em cada dia da semana, haviam regras e mais regras e mais regras. Então Jesus olha para aquele povo cansado, Jesus olha para aquele povo sobrecarregado de tentar se chegar a Deus, mas havia uma parede, havia um muro, havia um impedimento no meio do caminho chamado religião. Então o convite de Jesus não é para os ímpios. O convite de Jesus não é para quem está perdido. Talvez sim, perdido dentro da religião, perdido no meio de tantos ritos, de tantos dogmas, de tantas leis, de tantas regras, ansioso por encontrar a Deus, mas nunca podendo encontrá-lo. Então Jesus olha para essas pessoas e ele faz esse convite: venham a mim. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, eu lhes darei descanso. Ah, Senhor, quantas vezes para satisfazer e para agradar a religião, quantas vezes você fez coisas, você tomou decisões, você tomou atitudes, você colocou em risco relacionamentos de família, você colocou em risco tantas coisas, porque tinha que satisfazer a fome da religião. Quantas vezes ficamos presos num ativismo religioso, indo e fazendo, e vai aqui, vai ali, e vai lá, e faça isso, e faça aquele outro. Nesse culto não foi, mas no próximo culto vai ser naquele próximo culto que algo vai acontecer, vai ser no próximo culto que Deus vai fazer, e nunca aquele dia chegava. Então Jesus vem a nós e Ele nos diz: ei, você está cansado? Você está cansado desse círculo vicioso de rituais, de dogmas, de regras? Você quer a Deus, então você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquele outro, você tem que deixar isso, você tem que deixar aquele outro, você agora tem que vestir assim, você agora não pode fazer isso, você agora não pode dizer isso, agora você tem que fazer aquilo.
E na hora de se chegar diante de Deus, em alguém diz: você não pode chorar. Você tem que ficar quieto. Então Jesus vem e diz assim: ei, vocês estão cansados com essas regras, vocês estão sobrecarregados com todas essas coisas. Sabe o que vocês precisam? Jesus diz: vocês precisam vir a mim. O que vocês precisam não é de uma religião, vocês precisam é de mim, é de Cristo. Então o convite dele não é: venha para tal grupo religioso, faça parte de tal grupo religioso. O convite dele é: venham a mim. Venham a mim, porque eu vou dar descanso. Eu vou dar descanso para você. Eu quero curar esse fardo. Eu quero arrancar essas raízes religiosas que estão dentro de você. É por isso que quando Jesus começou a ensinar, quando Jesus começou a falar do reino de Deus, ele disse que era preciso primeiro arrancar a religião, para que depois ele pudesse entrar. Porque ninguém pode colocar um remendo novo num odre velho. Não há como colocar Cristo dentro de uma plataforma religiosa, um odre velho. É preciso que o odre seja novo. É preciso que seja arrancado toda a religiosidade, para que Cristo possa vir e trazer o vinho novo. Então ele diz: ei, vocês estão cansados disso. Vocês estão cansados de todas essas coisas. Vocês precisam vir a mim. Vocês precisam chegar-se a mim. Sejam meus seguidores e aprendam comigo. Sejam meus seguidores e aprendam comigo. Porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde. Vocês encontrarão descanso. De novo, vocês encontrarão descanso. Porque o que eu peço para você, os deveres que eu exijo de vocês, são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. É isso que Cristo ofereceu. Ele nos ofereceu, além de nos oferecer uma carga suportável, além de nos oferecer um fardo que era leve, Ele nos dá o Espírito Santo, que nos capacita a viver aquilo que Ele diz que nós devemos viver. Todas as vezes que alguém veio a Jesus invocando as regras da lei, Ele disse: ei, o que você precisa é outra coisa. Então nessa manhã nós queremos orar, porque talvez ainda haja aí dentro do teu coração, talvez ainda haja aí dentro do teu espírito alguma ferida que a religião deixou, alguma ferida que a religião abriu, alguma ferida que foi algo que te feriu dentro da religião. Quando nós realizamos os evangelismos na madrugada, o que mais nós encontramos são pessoas feridas pela religião. Muitas às vezes querendo um reconhecimento. Mas eu fiz e ninguém viu. Mas ninguém precisa ver, quem precisa ver é Cristo. Quem precisa ver é Deus. Então nessa manhã a nossa oração é que o Senhor nos cure. Que se ainda há feridas, se ainda há resquícios da religiosidade, ainda falta o entendimento de que aquilo
nós fazemos para o Senhor. Nós estamos aqui reunidos nessa manhã e você foi convidado para participar de um encontro chamado Café, Pão e Adoração. E quando você estava preparando aquele seu pão, aquele seu doce, se você não entendeu, ainda ontem, eu acho que foi ontem que eu coloquei lá no grupo, você ainda não entendeu o propósito. O propósito é fazer coisas para o Senhor, como para o Senhor. O propósito não é que alguém chegue e diga: uau, você fez algo tremendo. E aí você fica estufado: oh, eu sei fazer. Mas é fazer para o Senhor, para servir ao meu irmão, para abençoar o meu irmão com as habilidades que o Senhor me deu. Mas se ainda há feridas dentro do teu coração, se ainda existem marcas no teu coração, porque no reino de Deus nós fazemos as coisas por amor, no reino de Deus nós fazemos as coisas por uma disposição voluntária, e a palavra de Deus diz que nós temos que ter uma disposição voluntária para morrer por Cristo, pela causa de Cristo. Mas para podermos então avançar nessa caminhada, se houver feridas dentro de nós, talvez a gente esteja fazendo alguma coisa ainda com um motivo, com uma motivação, com um propósito diferente do propósito de Deus. Então o Senhor precisa nos curar, o Senhor precisa nos restaurar, para que a gente possa avançar. E talvez no mês que vem, no próximo café, além de você vir, você vai trazer muitos amigos. Porque como você tem fome de Deus, eles também têm. Como você precisa de Cristo, eles também precisam de Cristo. Então nós queremos orar nessa manhã, para que o Senhor arranque de dentro de nós. Porque às vezes, querido, tirar uma pessoa de dentro da religião é fácil. Mas o difícil é tirar a religião de dentro da pessoa. É arrancar de dentro dela tudo aquilo que a religião colocou. E quantas vezes você se pega pensando: mas pode isso? Parece o Galvão Bueno pro Arnaldo: Arnaldo, pode isso? A regra, o que diz na regra? Aí o outro tem que dizer: ei, no reino não tem regra, não tem regra sobre isso. A regra é Cristo. A regra é Cristo. Então nós queremos orar nessa manhã, que o Senhor possa nos curar, que o Senhor possa arrancar de nós essas raízes, as raízes mais profundas, as raízes que ficam lá bem escondidas, mas que nos impedem de avançar em Cristo, que nos impedem de ir para um próximo nível no nosso relacionamento com Cristo. Então nós vamos nos levantar diante dele nessa manhã. Fique de pé. Eu quero convidar você a vir aqui para frente. Nós queremos ter um tempo de adoração.